Vamos, então, dar início à aula, o estudo de hoje, né? Vamos colocar sempre eu falando. No estudo de hoje, nós estamos aí também na última quarta-feira do mês, dia 28 de setembro. Né? Já estamos aí entrando no. Já entramos na primavera e logo já estaremos aí no final do ano, nos decessos, nos descansos. E vamos indo, mas vamos continuar estudando a doutrina. Né? Bom, vamos compartilhar aqui a tela e fazer a nossa prece de abertura, né? Vou aproveitar o compartilhamento da tela, que nós temos aí, como sempre, a imagem de Jesus, sempre nos dando uma vibração, né? Se a gente pode dizer assim, quanto sempre eu agradeço. Eu tenho essa imagem, como está aí, sempre que eu a olho, ela está no meu desktop, está aqui também no meu notebook, está no meu desktop, que é uma imagem muito relevante. É que para a gente olhar essa imagem e lembrar sempre o seguinte: Jesus está sempre nos chamando, né? Ele está sempre batendo a nossa porta. Exemplo esse dado também por Jesus na questão do antes do Pai Nosso, né? Quando ele fala que quando quiseres orar, entre no seu quarto, feche a porta, quer dizer, então todo esse exemplo, todo esse simbolismo dos hebreus e principalmente que Jesus não deveria deixar de usar, sendo ele hebreu. Está aí, então, a imagem de Jesus. Vamos, então, com essa imagem, agradecer mais uma vez o período que passamos da semana passada até hoje. Vamos, dentro da nossa proposta de mudança, sabendo, como diz a doutrina, eu tenho, até mandei recentemente, o livro A Gênese, mandei o último capítulo da Gênese do livro, os tempos são chegados, onde que ali a explicação dos espíritos é fundamental. E aqui aí, quando a gente vai estudando, sabendo que o próprio Kardec, agora através de novos documentos encontrados, diz que se ele soubesse que o espírito de verdade, ou espírito da verdade, como muitas vezes falam, se ele fala que se ele soubesse que fosse Jesus Cristo, ele não teria aceitado a responsabilidade da doutrina. Então, vejam bem que esse capítulo da Gênesis, como todos esses que nós vamos estudar, fora o livro dos Espíritos, que tem as instruções dos Espíritos, mas a grande maioria também na questão do livro dos Médiuns, mas esses outros livros são realmente colocações pontuais para que a gente possa prestar atenção que o mundo não acaba. O que acaba são passagens e estamos perto de mais uma. E, para isso, nós já podemos realmente estudar, como venhamos fazer aqui agora, para sabermos como é que nós temos que fazer, que roupa que nós temos que vestir. Inclusive, Jesus também vai deixar outra mensagem, ele deixa a mensagem, como ele fala, quem lê entenda, quando ele vai falar da túnica, das bodas, quem lê vai entender direitinho essa outra passagem. Ele está dizendo, lá ele diz com toda clareza, quem não estiver vestido com a túnica não entra na festa. Né? Então, olha que passagens, simbolismos e passagens para nós estudar. Agradecemos, então, aos espíritos que estão conosco, os espíritos também que são socorridos e, a pedido, vêm estudar conosco. E nós deixemos, então, as nossas casas abertas, nossos pensamentos fluindo, para que nós ajudamos a esses irmãos também. Vamos lá, que assim seja. Então, vamos lá aqui, estamos aqui com a imagem de Jesus, e vamos aqui, olha, vamos começar dali. Nós estamos aí, olha, no programa fundamental, módulo 8, roteiro 1. Abrimos, então. Esse módulo, como nós estamos chegando aqui, se vocês forem observando, já que nós comentamos aí a respeito da apostila, por essa sistemática aqui, como sai um pouco, eu saí fora, que até uma das propostas que vai acontecer agora na próxima apostila do ESD, justamente essa questão
dessa mudança que eu fiz, que a gente vai acompanhando melhor e vamos deixando as partes mais históricas para o final, né? Não bem histórica, nós vamos começar aí na questão do estudo do espiritismo, vamos começar a estudar os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação e tantas obras, outras coisas, a formação das obras básicas, como é que elas estão, também continua, no caso, esse estudo, né? Então, vamos aqui, olha. Nós vamos ver aí, como já falei aí, nós vamos estudar a lei divina ou natural. Então, dentro dessa questão, dentro dessa introdução, nós vamos estudar, dentro dessa questão, dessa matéria de hoje, 3 itens. E nós teríamos que agora, para nós mesmos, antes de vir as explicações, começar a tentar responder. O que é lei? O que é lei natural? De que forma elas influenciam nossas vidas? Olha cada questão. Evidentemente, como nós estamos estudando o plano espiritual, então as leis que nós vamos estudar são as leis divinas, né? Por isso que fala lei divina ou natural, que é na natureza. Então não vai, nada na vida vai mudar essas leis. Essas leis são fixas. As leis humanas são todas elas mutáveis, as leis divinas não são. Então, nós vamos ver o que é a lei. E se nós perguntar mesmo para as questões nossa mesmo, no caso aí que nós falamos humana, o que é lei, afinal de contas? E aí, o que é essa lei natural, né? Vamos estudando aqui, vamos acompanhando aqui, então, as explicações. Mais uma vez, nós temos aí, como a gente fala, muitas moradas na casa do meu pai, terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, essa imagem aí que vocês estão vendo ainda está muito pigmentada, e que agora o James Webb coloca essas imagens todas muito brancas. Né? Muito. Então, o que nós temos que desapregar e começar a falar, não, a coisa é séria. Tem que ter uma lógica, tem uma matemática, tudo isso que está acontecendo. Nós não viemos aqui passar veraneio. Então, a cada ponto desse que vocês estão vendo aí é uma constelação. Então, poderíamos dizer aí, como título de exemplo, essa aqui no canto aqui seria a Via Láctea. Mas olha que essa imagem aqui ela está focando somente nesse quadrado. Não posso nem dizer que afirmar que com certeza é um quadrado, mas vamos falar que seja um quadrado. Olha quantas constelações aqui, olha, todas essas. Agora, imagina para frente, para o lado, para cima, para baixo, para trás, tudo é cheia de galáxias. Não é essa questãozinha pequenininha que a gente está dizendo, né? Então, a coisa é muito grande. Então, olha aí, ó. As leis divinas ou naturais regem a harmonia do universo e comandam as nossas vidas e a nossa evolução. Essa é uma síntese do que é, qual o conceito. Por isso que nós estamos estudando hoje. Aqui nós vamos pegar a questão da palavra conceito. Uma das coisas que nós temos que aprender, eu sempre falo, às vezes, para a gente entender melhor a nossa vida, os nossos estudos, seja qual for, que nós temos que pegar as palavras e fazer o quê? Definir e conceituá-las. Definir e conceituar. Se vocês anotarem essa questão que eu estou falando, depois pesquisarem, nós vamos ter essa questão. Se nós pegarmos aqui uma palavra que a gente pensa que conhece, evolução, o que é evolução? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos definir o que é evolução e depois nós vamos colocar o conceito. Vamos conceituar. Então, todas as palavras para a gente entender minimamente, nós teríamos que fazer isso. Olha, harmonia. O que é conceito, definição? Feito isso, nosso cabedal aumenta muito. Abre-se assim
uma coisa tão grande da nossa frente que nós falamos assim, nossa, eu pensei que sabia, mas eu pensei, mas ele sabia, não sabia nada. Então, temos que fazer isso, ok? Tanto é que, então, hoje, né, como falei antes aí, dentro desse módulo, nós vamos participar conhecimentos gerais sobre a doutrina espírita. E dentro dessa doutrina espírita. Ah, não, perdão. Dentro, eu errei aqui, deixa eu pegar aqui a página certinha, que eu acabei me confundindo aqui também. Tanta coisa aqui que. Então, nós vamos fazer aí, perdão, propiciar o entendimento da lei divina ou natural. E hoje nós vamos passar por esses dois exemplos aí. Nós vamos definir, olha a definição, nós não vamos conceituar. Definir a lei natural, identificar as características fundamentais da lei natural, citar a classificação da lei natural, segundo a codificação espírita. Tá? Sempre, como a gente fala, espiritualmente falando. Olha quanta coisa nós poderíamos falar sobre esse assunto e, evidentemente, ficaríamos aqui talvez alguns dias. Tá? Então, nós temos aí, olha, noção de lei. O que chega a ser uma noção de lei? É uma noção, simplesmente, hein? Olha o cuidado com as palavras. Norma, preceito. E o que é preceito? Mais uma palavrinha para a gente estudar. Princípio, regra. Então, já de início, uma noção de lei é isso, é uma norma. Podemos ter aí, vamos pegar um exemplo das leis humanas, aí, as leis de trânsito. Então, nós teríamos que ter as normas, são normas. E dentro dessas normas vai ter o quê? Preceito. Olha aqui a palavra antes. Né? E princípio. O início, como é que ela vai funcionar? Regra. Bom, aí vem, como sempre, a questão da lei, é uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Quando é uma obrigação imposta pela consciência, essa é a verdadeira lei que nós já trazemos conosco. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde que estão as leis da nossa consciência? Todas elas já vêm conosco. Então, quando nós vamos caminhando, evoluindo, nós já começamos a sentir que a nossa consciência começa a nos chamar para a coisa certa e a coisa errada. Beber faz bem? Não. Por quê? Deus não inventou. Se a gente for falar assim, então Deus não inventou nenhuma bebida para nós ficarmos alegres, ficarmos descontraídos, fazer bobagem. Né? Então, a bebida é um relaxante. Né? É um relaxante, relaxa tudo. Até os nossos princípios vão ser relaxados. Olha, de modo geral, é um conjunto de regras vigentes numa sociedade. Sempre lembrando que nós pertencemos à sociedade. E nós temos essa lei, a terceira parte também. Né? Então, aqui nós temos a lei natural. A lei divina é também chamada de lei da natureza. Então, por isso que vem lá, lei divina ou natural, é a mesma coisa. Resumidamente, nós podemos falar que essas duas junções ali poderíamos. É a lei do Criador. Tá? É a lei do Criador. Mas vamos entender bem o que é um Criador e não falsear, hein? Porque nós estamos achando que nós somos reizinhos, né? Nas certas coisas, nós achamos que podemos fazer uma coisa. Eu escuto pessoas falando assim: não, eu não acho que não é bem assim. Eu não entendo, quer dizer, tem muita de nós, inclusive eu, estamos começando a ficar de pé agora. Até há poucos dias eu estava gatinhando. Agora, quando a gente levanta um pouquinho e chega na doutrina espírita, aí nós vamos ficar realmente bem ativos. Então, é a lei divina também chamada de lei natural, da natureza, perdão. Essa é a verdadeira lei de Deus. Podemos colocá-la da seguinte maneira:
que é uma forma simples e inicial. Olha que interessante, simples, é muito simples inicial. Quem complica isso são os homens. Como? Olha lá, amar e respeitar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, palavras de Jesus quando ele estava indo embora. Embora ele não foi, mas ele já tinha 40 dias que ele tinha desencarnado e ele se despede da presença que estaria ali com o seu perispírito materializado, com os seus apóstolos, e ele deixa a última frase dizendo: essa aqui é todas as leis. Todas, todas. Então, para lá os 10 mandamentos: não roubar, não faça isso, não faça aquilo. Ele encaixota, eu uso essa expressão, encaixota tudo e põe amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro ponto, você tem que amar ao Criador, alguém que fez todo esse universo, tudo isso, sobre todas as coisas. Olha, ele está dizendo aqui sobre todas as coisas, inclui até o pai e a mãe, hein? Amar e respeitar a Deus sobre todas as coisas. Porque para pensar, cara, não, eu tenho que amar. Não, não, primeiro é amar a Deus. Porque se você não amar e respeitar a Deus, você não respeita a sua mãe nem seu pai. Ah, não, eu respeito. Respeita não. Você pensa que respeita, né? Essa lei é imutável, como disse antes, ela está presente, olha, ela está presente em todos os homens, em todas as épocas e nações. Está conosco, já veio de equipamento de bordo. O Espírito já conhece e traz consigo, antes de encarnar, e a levará consigo ao desencarnar. O quê? As noções das leis e a prática que nós devemos fazer. É um segmento, é a execução dessa lei que o fará o espírito evoluir ou não. Então, é o segmento. Né? E tem que executá-la também. Por isso que Jesus veio, a função maior de Jesus, ele veio exemplificar. Muitos vão falar, não, Jesus é o nosso salvador. Jesus não salvou nada nós. Erro de conceito de outros segmentos aí que estudam essa questão de religião, qualquer coisa assim. Deus é salvacionista, mas eu fico às vezes perguntando, se essas mesmas pessoas falam que Deus é um salvador, eu não existia naquela época, e eles não acreditam em reencarnação. Então, portanto, eu sou um espírito que nasci aí em 1957. Então, nesses 1957 anos lá atrás, mentemente falando, o que eu tinha feito? Jesus veio me salvar do quê? Se eu não estava lá na época. Então, quando você faz esse tipo de pergunta para um padre, é uma pergunta pontual ali, com muita consistência, o padre te expulsa da igreja. Ah, não, você chega, rapaz, está me complicando. Vamos então aqui para o histórico, né? Olha aí, vamos ver. Estão passeando aí, olha bem, na antiguidade, Sócrates e Platão, olha, de 300 a 400 anos antes de Jesus, Sócrates e Platão falavam que o homem devia agir de acordo com a sua consciência. Está aí provado, né, que Sócrates e Platão. Aí, se a gente for estudar, como a gente já estudando, pesquisando, o espírito estudioso vai atrás de informações, vai indo, vai pesquisando e tudo aí, não só eu, a gente vai juntando. Se nós já sabemos aqui que esse homem foi quem? Alguém pode me dizer quem foi Platão? As encarnações posteriores de Platão? Até a última aqui na Terra ou não? Chico Xavier, Roberto? Chico Xavier. Então, quando a gente tem essa informação, que Chico Xavier foi Platão, foi João Evangelista, que fez até um. Então, nós vamos vendo a potencialidade e a exemplificação que também esse homem deu. Veio pobre, não veio com bens material, querendo bem material, veio somente para trabalhar e nos ensinar. E está dizendo aqui, então, Sócrates e Platão. Agora, na Idade Média,
nós tínhamos o quê? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Se vocês pesquisarem também, aonde que foi essa personagem? Nós estamos na Idade Média, já deu uma dica aí. Anotem o homem. Esse nome, depois vocês pegam ali no Google, pesquisa. Eu sempre falo, às vezes tem coisas que a gente pesquisando não esquece mais. Porque às vezes eu vejo quando você dá uma palestra, a pessoa, depois acaba a palestra, faz uma pergunta, a pessoa, não lembro. Não lembro coisa de meia hora, a pessoa não lembra. Né? Ou mesmo no estudo. Então, se a proposta sempre foi, por exemplo, como era antigamente, na faculdade, essas coisas, o professor praticamente ele não dava aula, ele só cobrava de quem pesquisou. E não tinha internet, não tinha celular. Então, está aqui, ó, Tomás de Aquino fala de uma lei eterna, proveniente do próprio Deus. Agora, na Idade Moderna, nós temos o quê? Thomas Hobbes, de 1588 a 1699, John Locke, eu vou resumir aqui esses nomes, né, que estão aí, John Stuart Mill, em suas obras específicas, deixam entrever o aspecto precioso da lei natural. Se vocês não tiveram contato com nenhum livro dessas personagens, está aí, ó, hoje com o recurso aí, depois essa vai estar, até o final da noite aqui, até umas 11 horas, já estou colocando também na internet, né? Passando dela para essa transmissão. Então, se a gente pegar aqui, ó, esse aqui precedeu Kardec, hein? Esse também. Vai vendo aí que todos eles, a não ser aqui o John Stewart, que teve com Kardec, mas muito pouco, né? E não se conheceram. Então, seguindo aqui, nós vamos ver o seguinte: olha, como o próprio nome define, lei natural emana da natureza. Quem que é o criador de tudo isso que nós estamos aqui na natureza? A começar até pelo planeta Terra. Só vamos ficar por aí. É Deus. Por isso, não será difícil agasalhar na alma a certeza de que é a única lei verdadeira, eterna e imutável, perfeita e geral para todo o universo. Todo o universo, as informações que nós temos através da doutrina, no livro A Gênese também. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, e tiver o livro do Emmanuel, Na Era do Espírito, capítulo 28, dê uma lida sobre essa questão. Esse capítulo é aquele que o Emmanuel vai levar o Chico para ele conhecer aí as outras galáxias, as distâncias. E chega um ponto, o Chico vai falar assim: o Emmanuel, fala o seguinte, eu estou cansado, você não quer voltar e tomar um cafezinho comigo, não? É nesse capítulo. Ok? Na Era do Espírito, é uma entrevista, esse livro é uma entrevista do Chico Xavier com o Herculano Pires. É um livro de entrevista, pergunta e resposta, se assim dizer. E nisso vai vir todo esse comentário. Ok? Seguindo, então, aqui nós vamos ter o quê? A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Ah, mas eu não me lembro dela lá na época lá dos Flintstones, né? Que andamos lá com aquele carro de pedra. Eu não me lembro. Ainda a nossa cabeça estava engripada naquela época. Eu não sabia nem que existia a palavra vento. O que era? Um sopro. Parece que está dando um sopro para lá, para cá. Não conhecia nada. Mas estava lá dentro. Então, está aqui. Assim, cedo ou tarde, olha que se cedo e tarde aqui, faz uma bola essas duas palavras e põe evolução. Por isso que tem uns que vão mais rápido e outros vão mais devagar. Assim, cedo ou tarde, todos a compreenderão e pautarão seus procedimentos por ela.
Profetas em todos os tempos e em todas as nações, pela bondade de Deus, têm vindo ao planeta Terra para ensinar, relembrar e ou advertir os povos quanto à observância das leis divinas, em benefício desses povos mesmos, sendo espíritos ainda não de todo evoluídos, sua obra humana pode eventualmente conter uma ou outra exacerbação. E aí nós vamos encontrar no próprio livro aí dos islâmicos, né, certas coisas que às vezes, mesmo também analisando, pegando com muito, vou falar, cuidado e feeling a obra de Moisés. Então, vai vendo que ele flutua, ora com as leis humanas, ora com leis daquele povo rude, que ele vai ter dificuldade de conduzir. Então, nós vamos tendo aí, realmente, nós vamos ter aí, que mais aí? A Torá seria uma outra das leis, dos outros conhecimentos que nós temos, né? A Torá. Que mais? Nós temos o Bhagavad Gita, lá dos indianos. Então, todos esses que vieram antes são chamados aí esses profetas, antecessores de Jesus, e vieram e falaram simplesmente: amai-vos uns aos outros. Ame-se a um contra os outros e não se armem, né? Então, está aqui bem escrito. Agora, lembremos que aqueles espíritos que falaram através de Moisés, naquela época, também não eram hiperespíritos. Olha, está aqui uma coisa que a gente já tem pista. Olha, opa, deixa eu botar aqui. Olha, sendo espíritos ainda não de todo evoluídos, sua obra humana pode eventualmente conter uma ou outra exacerbação. Então, tanto do lado que não tem privilégio do próprio Moisés, nesse exemplo que estou dando, quanto aqueles espíritos que estavam lá. Porque nós vamos encontrar na Bíblia certas passagens que eles estão pedindo churrasquinho bem passado. Tal. Você fica assim, isso aí é o Moisés que escreveu ou foi os espíritos? Pega essa parte que eu estou falando, está lá, acho que em Deuteronômio, se eu não estiver enganado, e vocês vão ficar falando, mas tem coisas, na doutrina espírita nós vamos falar de Moisés, Jesus e Kardec, mas Moisés tinha uns gostos meio esquisitos, não tinha? Então, o que a gente pode fazer? Será que aquilo lá eram os espíritos que escreveram? Será que não tem o quê? As canetadas humanas? Mas não tem. No Velho Testamento não tem. Isso eu fiz questão, uma das minhas pesquisas, de ir tirar lá na fonte, aonde? Numa sinagoga lá, a que tem lá em Brasília, conversar lá com eles. Fiquei lá, praticamente teve um feriado, eu fiquei um feriado conversando com eles sobre isso. Eles são a fonte. E para quem vai querer estudar, eles ensinam. Agora, quem vai lá para perguntar carochinhas, não vão nem dar bola. Tá? Então, quando você chega lá com o propósito de querer tirar dúvidas, estudar, eles vão explicando claramente. E já teve vezes que eu fiz perguntas e eu falei, mas vocês não entenderam isso? Né? E agora, depois eu tinha me pronunciado como espírita, eu falei, olha, vocês como espírita têm muito mais condição, e os espíritos a gente sabe, eles estudam também a doutrina espírita, tá? Sem sombra de dúvida. Então, aqui, seguindo aqui, agora nós vamos chegar na questão 617A, como exemplo dessa parte que nós estamos, para ver aqui a questão o quê? Físicas e morais. Então, aqui, ó, nós temos na questão física dessas leis, desse conjunto de conhecimento, né, da lei natural, nós temos as leis físicas, regulam o movimento e relações da matéria. Essa é a lei física. Essa regulamentação do movimento da relação da matéria, nós podemos dizer que é o estudo da ciência. É física, né? É o estudo da ciência, é o estudo dos átomos, é o estudo do cosmos. Então, é a questão física, palpável. Como assim? A moral ela não é palpável. A física, sim, mas as morais não são palpáveis. E o que elas são? Olha aí.
Está aqui, consigo Deus semelhante. Certo? Se não entendeu, vou voltar aqui, para a gente dar uma. Então, as leis morais se resumem. Opa, voltou aqui de novo. Vamos aqui. Se resume nesses 3 itens que nós poderíamos também, evidentemente, percorrê-los. Mas aqui está bem claro, né? Olha, qual que é a lei moral? Bom, primeiro, se eu falar palavrão em casa, eu estou respeitando a mim. Eu estou fora das leis morais comigo, consigo, comigo. Às vezes, várias vezes as pessoas se aproximam, acho que aí elas ficam meio assim, querem me provocar, mas só que eles vêm e começam. Eu não sou Jesus Cristo, né? Não sou Chico Xavier, eles vêm e começam a falar bobagem. Aí eu faço uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para você, só que você não tem que se ofender, hein? Não ofende não, Roberto. Você fala todas essas besteiras que você acabou de pronunciar, você fala dentro da sua casa, na presença das suas filhas, na presença da sua sogra, da sua mãe, você fala todos esses palavrões aí que você acabou de falar, todas essas partes sexuais que você acabou de falar aí agora? Não, é lógico que não. Eu falei, então tá, por que você faz meu ouvido de pinico, então? A pessoa fica bem sem graça. Ela não bate em mim porque eu tenho aqui os óculos, a minha idade também, se bater em mim, vai correr um problema grave do processo. Mas então é isso. Então, temos que ter em nós o respeito. Nós temos que nos respeitar. Porque nós temos do nosso lado seres invisíveis a nós que estão escutando o que nós estamos falando. Então, o que é história? O nosso pensamento, se nós pensamos bobagem, eles já captaram. Mas primeiro a captar, e antes deles captarem, eu captei. Então, eu preciso me lavar com bucha, soda cáustica, eu preciso começar a me limpar. Eu já coloco dessa maneira para ficar bem. Se bem que Deus não está nem preocupado comigo. Nem com vocês, nem com ninguém. Por quê? Ele sabe que nós, cedo ou tarde, subindo e descendo, nós chegaremos lá. Nem que nós tenha que ainda ter mais uns 10 degredos, porque 3 nós já tivemos. E a Joana de Ângelo, naquele livro, naquele texto dela, Transição Planetária, ela fala perfeitamente, lê quem entenda. Ela fala, alguns de nós vai ser o 4º degredo e vai ser muito difícil. Mas esses que têm o 4º degredo irão para planetas primitivos. Vamos andar pelado. Quem gosta de andar pelado já vai chegar lá pelado. Né? Eu gosto de dormir pelado. Dorme pelado. Chega lá, desencarna pelado, já vai estar lá pelado. Ora, nunca nos esquecemos, nem quando nós estamos dormindo, existem espíritos no nosso quarto. Eu gosto de ir no motel. Vá com o motel lá, faça um clube no motel. Depois vai pegar doenças, miasma, uma série de coisas, e que depois, daqui a 10 anos, não vai entender por que está sofrendo. Aí você fala, aí eu pergunto, você teve no motel lá 10 anos? A pessoa, eu fui com meu namorado. Então, tá vendo como que é? Esse descuido leva a certas coisas. Então, aqui nós temos também, consigo com Deus, porque Deus está aí presente, e o semelhante, que é o que eu falei do meu ouvido. É bem claro isso. Essa é a questão moral. Difícil de a gente explicar, assim, às vezes não dá uma carregada, como diz Jesus, várias vezes carregou as tintas para dizer certas coisas. Né? Então, o conhecimento da lei natural, os caracteres, que é uma das proporções. Olha, indica o que deve fazer. Olha, esse é o caracteres da lei natural. Ela vai indicar. Olha, não deve, no caso, se a gente for para leis materiais, olha, ela indica, não pode ultrapassar o farol vermelho. Olha, o que não deve fazer. Isso eu acabei de falar um pouco atrás aí. O que mais? Garante a felicidade. Para quem começa, a gente fazer essa transformação, de medir as palavras, vai desacostumando a falar essas coisas todas, vai desacostumando a pensar nos outros, começa a pensar em flor, qualquer coisa assim, arranja um ponto de referência e vai mudando. Quando está no serviço, pensa lá na profissão lá. Sai do serviço,
Não fica fazendo o ouvido do companheiro ai, mas patrão, que não sei o que lá, minha amiga, problema teu. Já está difícil o meu, você vem falar do teu, aí nós vamos juntar dois, vai, vai somar. Por isso que o nosso lar, na realidade, a gente pode falar assim, nosso lar é um inferno. Né? É um inferno, porque às vezes a gente está trazendo, pensando que está trazendo amigo para dentro do lar, nós estamos trazendo inimigo. Só para a gente vai pensando também, né? Então está aqui, ó. Só é infeliz quando ela se afasta das leis de Deus. Simples, claro e elementar. O Espiritismo veio e rasgou o véu assim, pelo menos para mim, ele colocou na minha frente. Está vendo? É isso. Agora você sabe o que está fazendo certo e errado e sabe o que você vai responder. Então eu posso falar, não, Deus, isso eu sei, agora eu sei. E não vou ficar chorando porque fez, não fez. Não vou ficar chorando as figurinhas que eu roubei na escola, nem as bolinhas de gude. Mas você era criancinha. Ela tem uma coisa, criança quando rouba, ele já é ladrão quando ele está a última encarnação, por exemplo. Aí ele é ingênuo. Não, não é bem assim, não. Porque você encontra criancinhas que já chegam e falam, não, isso não é meu. Como é que essas sabem e as outras não sabem? As outras estão ainda lá embaixo na escala espírita. Então, é conhecimento da lei da natureza e nós vamos chegar agora aqui. Olha, é o exemplo máximo. Jesus é o exemplo e modelo, não tem jeito. Olha, agora eu vou falar uma outra situação para vocês, sempre para procurar ensiná-los. Né? Essa imagem aqui, não existe essa imagem. Não existe. Por quê? Porque na época de Jesus, não é que era questão de tradição, era assim e ponto. O mestre sentava. O mestre sentava e os alunos, todos que estão aí sentados, estavam todos de pé. Essa é uma dessas imagens que, às vezes, que eu falei, a gente conversa aí com os hebreus e eles falam, vocês pegam as imagens, vocês nem estudam, vocês não têm a pachorra de estudar o que vocês podem achar em livros. Não é questão de Jesus, é questão da tradição hebraica e questão de tradução, de tradição da grega. Sócrates e Platão, olha, 300, 400 anos de Cristo, sentavam e os alunos ficavam em pé, escutando. Por que quem fica em pé não dorme? Quem senta vai dar aquela cochilada e dar uma dormida. E quem está sentado falando também não dorme. Agora, quem está sentado ouvindo vai dando aquela questão, aquela sonolência e tal. Tá? Então, vejam, tem filmes de Paulo de Tarso, quando ele vai na Grécia, que ele chega lá, ele vai sentar e as pessoas vão ficar em volta dele de pé, escutando ele falar. Por quê? Porque a tradição era assim. Então, esse aqui, Sermão da Montanha, está errada essa foto. Tá? Vamos para aqui. Ó. Jesus é o exemplo mais perfeito. Tem coisa errada nisso. Jesus é o exemplo mais perfeito. Vocês desculpem o erro aí, o dedinho está meio lento no raciocínio aí. Então, Jesus é o exemplo mais perfeito que Deus apresentou aos homens para servir de guia e modelo. É só se você vai fazer uma coisa, eu vou brincar, lógico, eu vou. Para quem vai estar nos escutando depois, ou já está nos escutando aí ao vivo, a pessoa fala, eu não sei, eu vou comemorar o meu ano de namoro no motel. Pergunta assim, Jesus iria? Aí a pessoa vai ter a resposta. Não, Jesus não ia, não. Primeiro, como é que é? Eu estou antecipando as leis? Né? Mas tá bom, isso é outra escolha para pensar. O que Jesus colocaria como certo? É proibido? Não, você tem o livre-arbítrio. Mas depois, se você pegar cânceres e outras coisas, pegar aí uma AIDS, alguma coisa, não tem que ser cara de pau depois ficar, eu vou na igreja orar porque eu estou com AIDS. Eu vou lá no Chico orar, eu vou lá não sei aonde pedir tratamento espiritual porque eu estou com AIDS. Ué, quem mandou você ir lá no lugar que estava contaminado? Tem que ter, senão Jesus nos chamou várias vezes de hipócritas. E ainda falou assim, até quando eu vou estar no meio de vocês? E muitos de nós, não muitos, estavam também ali, como tem essa foto aí, junto com Jesus. Seus ensinos,
por exemplos e parábolas, têm a expressão mais pura da lei de Deus e foram atualizados por outros espíritos, apóstolos modernos, que desdobraram as sublimes verdades do Mestre. Olha que interessantíssimo, né? Então, aí temos aqui a divisão, a divisão da lei que nós estamos estudando. Olha como vai cruzando aqui com o estudo que eu fiz. A proposta desse estudo cruzado que a gente está fazendo no Livro dos Espíritos, que nós vamos estar numa lei aí agora. Né? Então, está aqui, nós estamos lá na nona lei. Mas olha aqui, então, a divisão das leis feita por quem? Pelo Espiritismo. Não é, essa regra não é definitiva, é um roteiro. Não vamos falar assim, não existe nada definitivo. Tudo se transforma, se atualiza, mas essas daqui já estão aí com 200 anos ou mais, com outras palavras, talvez, mas Jesus já vai falar lá a questão, já cantou aquela parábolas, né? Do trabalho, aquele trabalhador que chega, trabalhador da última hora, né? Chega e vai receber igual ao que estava lá desde manhã. É a lei do trabalho. Então está ali, a primeira lei, a eterna e imutável, cuja inobservância torna o homem infeliz. Qual? A lei da adoração. Válida é a, válida é a elevação do pensamento ou coração a Deus. A adoração exterior é simulacro. Eu já falei tanta bobagem aqui, de uma maneira de dizer só. Eu vou deixar também essa aqui para vocês. Marca aí com marca-texto aí na apostila. Né, tá aí, ó, adoração exterior é simulacro. O que é simulacro? Tá quase, dá para entender só para, né, simulação, né, uma coisa assim, deve ser. Lei do trabalho, por ser uma lei da natureza, constitui uma necessidade. Tem gente que já nasce cansado. A lei da reprodução é a lei normal para que a gente haja o quê? Fazer o que Deus pediu lá, crescei-vos e multiplicai-vos. Sem reprodução, o mundo corpóreo não pereceria, aliás. Né? O mundo corpóreo não acabou, como é que faz? Teria que ter muito Adão e Eva. Deus ia ficar cansado de amassar barro. Lei da destruição é a quê? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Não leve aqui ao pé da letra. Aqui nós temos uma questão figurativa, para que nós pensamos. Necessário é que tudo se destrua. O que tem que destruir? Primeiro, nós temos que morrer e renascer. Essa já é. E vai destruir o quê? O corpo físico, nós vamos reencarnar. Necessário é que tudo se destrua. O quê? As nossas imperfeições. Para quê? Renascer as novas, que também está dentro de nós. Lei da sociedade. Olha aqui, os homens buscam a sociedade por intuição e devem concorrer para o progresso. A história aí, a gente dá o exemplo já antigo do ermitão, que fica lá no meio do mato, insulado às vezes, né? Ele não cresce, não vai para lugar nenhum, vai nascer, vai viver, vai morrer, vai morrer cedo, inclusive, que se ele pegar qualquer doença de homens que passar por lá, que é o que acontece antigamente, acontecia muito, agora até que não, com os índios. Os índios estavam lá, vivia bonito, tudo bonitinho. Já depois começou a chegar os homens com as suas doenças todas e começava a ter relação sexual com as índias e tudo mais, e foi empesteando tudo, porque depois as índias também continuavam com os índios, né? Então virou um negócio assim, essa é a evolução meio que transviada, né? Progresso, vamos falar. Então vem a lei da igualdade. Deus fez as leis para todos, sem exceção. Não existe privilegiados, não. Se o Chico Xavier lá já estava lá como Platão, é porque, evidentemente, ele já existia antes, em outros orbes, viveu, depois veio para cá para ajudar e assim por diante, assim como Jesus. Jesus só encarnou aqui com uma figura de mais alto calibre, se a gente colocar assim, de quilate, né? Para dar exemplo a nós e mostrar, olha, é assim que tem que ser. E ele, olha, Jesus tem uma tremenda pujança que ele fala assim, tem até um livro dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém chegará ao Pai
se não for por mim. Como assim? Vou pegar a mão de Jesus e ir lá? É outro exemplo figurado. Ninguém chegará, não for por mim, como? Através dos meus exemplos. Então, quando a gente falar um palavrão, pensa assim, Iha! Às vezes as pessoas chegam e falam palavrão, eu falo, Iha! Ai, mas aí. E vocês têm que ver como é engraçado a presença de espíritos sombeteiros, assim, meio, né, do mesmo naipe em volta. Eles ficam felizes, eles caem no chão, dão risada. Aí nós vamos ter a última lei, que poderíamos ter mais, hein? Não vamos ficar fechado. Não, cada coisa ao seu tempo. Então, lei da justiça, amor e caridade. Deus colocou no coração de cada um. Como assim? Olha, você faz a justiça quando quer, você vai ter amor para com o próximo quando quiser, e vai fazer caridade quando sentir vontade. Somando tudo isso aqui, perdão, somando tudo isso aqui, nós podemos falar onde que eu estou, hein? Eu tenho um exemplo nessa questão de justiça, que eu escutei uma certa vez, tem um exemplo também de um palestrante, da seguinte maneira, que ele falou, a questão da justiça. Quer ver? A pessoa é funcionária. Ela é funcionária. Então, para ela, todas as leis são ruins, desfavoráveis, e as poucas que são favoráveis a elas, ela enaltece, vai cobrar do patrão as leis e quer que cumpra e tudo mais. Mas ela, numa outra encarnação, ela vai estar o efeito ao contrário, ela vai ser o patrão. Ou então, na mesma encarnação, ela sai da empresa, pega o FGTS, abre uma empresa e pronto. Dali por diante, ela já começa a pensar como o patrão. Então, aquela é uma justiça de um lado, ela já não quer cumprir mais a justiça. A partir do momento que nós cumprimos uma justiça única, em nós mesmos, nós estaremos já no caminho. Amor e caridade. E muita gente, como eu falo, já está aí quase, já te conheço quando a gente brinca aí, fala, mas tem gente que encarnou, desencarnou, não praticou nenhuma caridade. Aliás, não pegou a palavra caridade e não fez a questão de quê? De definir, conceituar o que é caridade. Né? Então, está aqui, olha. Na pergunta 621, que tanto nós já comentei, onde está escrita a lei de Deus? A resposta é muito simples, na consciência do ser. E nós temos o como ser, espírito, perispírito e corpo físico. Aí está a Santíssima Trindade. Ok? Talvez por detalhes técnicos, vamos falar assim, falar o Espírito Santo e uma série de outra coisa, que também não é o nosso estudo hoje aqui. E nesse mesmo que é esse estudo que eu estou também me referenciando, não vai ser motivo de estudo, às vezes, do ESD, porque não comporta tantos itens. O ESD são 3 anos, tomo 1, 2 e único. A metade das pessoas desiste logo no primeiro ano. Né? Por experiência, eu estou falando, na federação, nós começávamos com 60, 70 alunos, terminava com 10 no último ano. Então, os espíritos se enjoam, como todo ser humano se enjoa no início da metade. E nós falamos assim, 3 anos? É isso. Aí a gente fala, olha, o EAD são 5. Como? São 5 anos. Não, é muita coisa. Como? Você está pensando em morrer? Então, vem aqui, olha. A formação da consciência. Agora, olha esse detalhe aqui, que a gente vai trazendo através de estudos, está aqui, olha. Como é que funciona? Para nós termos aqui, a consciência está em nós. Vamos filosofar aí. Então, está lá na lei, a resposta 621. Nós somos trino, espírito, perispírito, agora vem o quê? Como é que forma? Como é que forma essa consciência em nós? Lá no mineral, vamos ter a consciência da atração. No vegetal, a sensação. Olha a evolução. Na animal, o instinto. E depois nós vamos estar na individualidade, que nós vamos passar para o quê? Para o reino aí hominal. Aqui está o reino de Darwin também. Né? Que também é dita por Leon Denis, que tem um livro sensacional, esmiuçando essas coisas. Aí, quando a gente lê, a gente fala assim, não, agora estou entendendo mais amplo, estou conhecendo os planetas e tudo mais. Né? Então, é com esse carinho que a gente vai, e olha aí. Todas elas fomos criados
potencialmente perfeitos. Ou seja, nós temos potencialidade de nos tornarmos, quando nós quisermos, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade. Que vontade é fé. Quando nós tivermos fé que nós vamos ser perfeitos, nós vamos ser. Enquanto não tiver fé que nós vamos ser perfeitos, e vai deixando, nós vamos deixando e vão deixando. Né? Então, está aí. Ó, o princípio central da lei divina é a evolução, que faz do movimento a essência da vida. Movimento. Tudo é renovação. Não poderia o espírito parar. Antes deve-se renovar constantemente. Olha aquela passagem lá que eu falei. Sendo assim, inúmeras vidas são necessárias. Portanto, muito grande é o número de materiais e experiências, que o espírito precisa assimilar. Se ele não é bom de matemática nessa encarnação, na próxima ele vai estudar, vai ser, e assim vai indo. Ele vai ter que saber todas as. Ele vai ter uma afinidade talvez maior com uma ou outra, mas que ele vai aprender todas. Seu conhecimento, compreensão e prática. Seu conhecimento, compreensão e prática ilumina a humanidade, conduzindo-a pelo caminho que leva à conquista de um novo tempo, de uma nova época, a Era do Espírito, que é o livro que eu citei já para vocês. Importantíssimo ler. Lá ali já tem muitas coisas do que vai ser e como vai se transitar essa questão da saída do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então as pessoas falam, mas o Chico não falou isso. Falou, está no livro. Né? Está no livro. Então, está aí. Ó. Saibamos ouvir a nossa voz interior a fim de melhorar... Peraí, vamos pegar, que eu respirei errado. Saibamos ouvir a nossa voz interior a fim de melhor colocar em prática as leis naturais escritas por Deus em nossa consciência. Não tem mais o que fazer. Né? Então, aí as fontes de consulta de que compôs essa obra, está aí o livro de Kardec, Livro dos Espíritos, está aí esse livro excepcional, 150 anos de Allan Kardec, do Eurípides Crew, né? E está aí os fundamentos do Espiritismo. Tá? E está aí também a Evolução para o Terceiro Milênio, do Carlos Torres. Né? Então, está aí, chegamos aí a mais esse final desse estudo, esperando ter, vamos falar assim, colocado mais uma gotinha na nossa sabedoria, né? Mais um minutinho de coisa. Olha como é bom. Nesse horário, às vezes eu vou brincando, a gente estaria olhando para a televisão e escutando o Jornal Nacional. A nossa PA vai lá para cima por causa do Jornal Nacional, por causa das notícias ruins. E aí, qual o conhecimento que nós teremos disso e vamos levar para o nosso futuro? Nenhum. Ah, caiu uma casa em cima do fulano. Azar. Eu vou falar uma coisa assim, as pessoas não vão me entender. Azar o dele. E quem mandou ele colocar, como nós estudamos na segunda-feira, quem mandou ele colocar aquele acontecimento na encarnação dele? Não é meu problema. Não é isso que nós estudamos segunda-feira? Ele colocou uma prova, uma expiação. Não, devemos sentir, ficar constrangido, consternado com o problema. Mas é isso, nós temos que pensar muita coisa. Eu digo assim, pegue de manhã, tem tantos livros que não são espíritas, que contêm informações, muitas. Pegue e reserva um tempinho e vai lendo. O que vai acontecer? Na próxima encarnação, quando chegar lá, você fala, essa aí eu já sei, eu li na outra. Essa é a vantagem, que às vezes as pessoas não caiu a ficha ainda. Mas, com todo respeito, as pessoas ficam no zap-zap. Agora tem o TikTok, né? Uma coisa assim, TikTok. O gatinho pulou em cima, não sei de onde. Fica vendo animalzinho. Tá bom. E desculpe a minha língua comprida, mas são aqui algumas presenças que vão falando e a gente vai falando. Tá? A todos, então, mais uma vez, boa noite, um bom descanso. E marcamos, então, acho que esse trio que está aqui, pelo menos aqui na sala, né, que eu tenho dito agora. Esses que estão aqui estão na sala, mais próximos.
Para amanhã, o estudo da mediunidade, estudo da educação mediúnica, né? Ou da mediunidade como aquele. Ok? Então, mais uma vez, boa noite aí, Adelúzia, boa noite, Toninho, Manão, boa noite, Vera, tchau, tchau, Boa noite. até amanhã. Até amanhã.